internalização dessas debilidades, seja elas reais ou imaginárias, um sentimento excessivo de autoproteção. O indivíduo vai ter sim dificuldades de se relacionar com qualquer pessoa, tem medo. Eu já atendi inúmeros pacientes que dizem: eu tenho medo de ir para a igreja, eu tenho medo de ir para casa, eu tenho medo de me relacionar com as pessoas, pela possibilidade de ser ferido, de ser ferida novamente. Um desespero para controlar a opinião dos outros, querendo sempre ter esse feedback, gerenciando a opinião alheia. Muitas vezes pessoas se entregam de formas irresponsáveis, arriscadas, a relacionamentos desproporcionais, um medo terrível de expor as suas fraquezas. Você vai conversar com a pessoa, não, está tudo bem, está tudo ótimo, a vida dela está terrível, mas ela quer te falar que está tudo bem, então ela está constantemente escondendo as suas fraquezas. Eu não estou dizendo que você deva se expor a qualquer pessoa, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou falando de um medo excessivo, aquela ideia, aquele conceito, o que as pessoas vão dizer, o que elas vão, como elas vão reagir, se elas souberem como eu me sinto, se elas souberem como que eu sou, como que eu penso a meu próprio respeito, os sentimentos que eu carrego, e quais são as origens dessas experiências, qual é a origem de todo esse sentimento, dessa distorção, essas feridas crônicas que nós entendemos como traumas emocionais. São esses bloqueios em processos de desenvolvimento. Alguma coisa aconteceu que deixou aquela informação presente, gerando um ambiente de dor, uma prisão nas emoções, causando prejuízos. O fato é que hoje, nessa noite, vai ficar muito mais claro para você como que você vai pegar toda essa bagunça e transformar isso em algo poderoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é técnica de motivacional, não é apenas, claro, a informação é muito necessária. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Muitas vezes nós pensamos que curas extraordinárias só acontecem na experiência do místico, ou então do milagre, entre aspas. Eu não invalido, pelo contrário, eu sou pentecostal até o tutano, você não está entendendo. Mas a minha Bíblia diz também que existe uma outra experiência que promove cura e libertação. Sabe qual é? Conhecereis a verdade. Sabe por que essa segunda opção é muito interessante? E justamente me parece fazer mais semelhança com o que Jesus fazia no seu ministério, porque conhecer a verdade, ser curado e ser liberto, exige a minha participação. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: o negócio hoje é com você. Diga para ela: hoje exige a sua participação. Como é que você participa disso? Sei lá, cara, dá um glória, faz alguma coisa, dá lugar a Deus, eu não sei. Dá um jeito. E sabia que você, para fixar, quando você estuda, que as pesquisas mostram que você, se você só lê, você tem um percentual de fixação. Se você lê e escreve, você tem outro. Mas se você lê, escreve, fala, ensina, aí o percentual aumenta consideravelmente. Eu não sei o que você vai fazer para vincular essa memória hoje na tua vida. O que eu quero é que daqui a 1 dia, 2 dias você me esqueça, não tem problema. Mas o que eu quero é que você lembre daquilo que Deus falou ao teu coração. E por que para Deus isso é importante? Por que para Deus isso é importante? Talvez você esteja olhando para mim pensando assim: não, agora é o evangelho light. Agora é esse negócio meio coach, meu amigo. Mentira dessa, não me coloca nessa turma não. Não me põe nessa fogueira. Sabe por que é importante essa ideia, essa experiência pessoal de restauração? Não é apenas, escute, não é apenas uma experiência de recreação emocional. O cristianismo não é uma filosofia de recreação emocional. Nunca foi. O fato é que para Deus é importante o que você pensa e sente acerca de você, porque na verdade o que está escrito em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Para os seus inimigos,
Você não precisa ser, basta que você se sinta. Vocês estão aí, gente? Vocês estão olhando para mim com uma cara, eu não sei, está tudo bem? Vocês estão bem? Vocês jantaram? Está tudo ok? Levanta a mão direita assim, deixa eu ver se vocês estão aí. Digam graças a Deus. Então tá bom, vamos lá? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, verso 11. Juízes capítulo 6, verso 11. Enquanto você abre, deixa eu trazer aqui um pequeno panorama do que se trata esse texto. Nós estamos vendo a história de um homem chamado Gideão. Você já deve ter ouvido um pouco falar da história de Gideão, dos 300 de Gideão e toda aquela coisa. E era um período em que o povo estava sendo oprimido por um outro povo chamado de Midianita. E esses midianitas oprimiam ao povo de Deus, e aqui se dá o contexto dessa história. Podemos ler? Amém? Juízes capítulo 6, verso 11 vai dizer: então veio, nós vamos ler até o verso 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Se você tiver uma caneta, marque aí, trigo no lagar, marque essa parte. Para o pôr a salvo dos midianitas. Verso 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Se tem caneta, marque contigo, homem valente. No verso 13 diz: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, marque também conosco. Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Vamos ler só até aqui. Nós estamos diante de um homem com uma situação muito específica, com uma condição muito peculiar, solitário, sozinho, oprimido, inseguro, sentindo-se incapaz, não apenas por aquilo que ele viu acontecer com ele, mas também por aquilo que ele viu acontecer com todos ao seu redor. Muitas vezes, essa experiência que nós chamamos de trauma emocional, não acontece especificamente porque algo aconteceu conosco. Pode acontecer, os mesmos sintomas podem se manifestar apenas em ser uma testemunha de algo que comumente acontece. Vocês estão aqui? E o fato que, para mim, é extraordinário. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, aqui é claro, a tipologia, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E a Bíblia diz que no verso 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo. Preste atenção, gente. Muitas vezes nós pensamos, como eu disse aqui, que essas mudanças extraordinárias acontecem na vida de alguém, essas experiências extraordinárias são grandes, grandes fenômenos milagrosos. E, repito, creio nos milagres, mas você está vendo aqui um Senhor que viu um homem sentado debaixo de uma árvore, não deu uma palavra e simplesmente chegou, pastor Mohamed, e a Bíblia diz que ele simplesmente se assenta ao lado da árvore. Eu estou querendo falar com algumas pessoas aqui. Talvez você se sinta só, talvez você se sinta desamparado, talvez o que você espere seja alguma coisa que de alguma forma traga algum tipo de fechamento ou encerramento, mas eu creio em um Deus que se assenta comigo nos dias de calor. Eu creio num Deus que se assenta comigo nos dias de solidão. Eu creio em um Deus que não me deixa só nos momentos mais difíceis da minha
história. Eu creio em um Deus que apenas a sua presença, o seu lugar, o sentar-se ao meu lado é suficiente. Muitas vezes o que nós mais precisamos é apenas saber que Deus está comigo. E aqui nós vamos entender como as feridas de Gideão estão se transformando em fortalezas. A ideia de Gideão, essa ideia que ele teria, a gente vai entender aqui quais as palavras que ele utiliza, essa distorção da sua própria autoimagem. Mas no verso 11 já me dá uma informação muitíssimo importante, no que diz respeito a essa experiência de transformar aquilo que aconteceu com você de ruim e como isso pode se tornar uma coisa boa. É um bom negócio isso, sim ou não? Não é extraordinário? Vale muito uma informação dessa. É por isso que hoje a sua vida vai sair daqui totalmente diferente para a honra. A Bíblia diz o seguinte, olha a situação, o anjo do Senhor veio e sentou do lado da árvore. E a Bíblia diz, olha aqui no verso 11, ele estava malhando trigo no lagar. Diga comigo, trigo no lagar. O produto, o dom, aquilo que Gideão sabia fazer se chama trigo. Eu gosto de um autor americano, um PhD dele, chamado Stephen Malesek. Ele vai dizer que tudo aquilo que dói em nós está muito próximo de algo que nós sabemos fazer muito bem. Toda dor mora muito próximo de um talento. Olhe para 2, 3 pessoas e fala, sabe onde dói? Sabe onde dói? Pergunte. Isso está muito perto de algo que você é bom nisso. Eu estou com a minha esposa aqui. Minha esposa é médica também. Ela trabalha com crianças, especialmente com autismo. E a gente sempre conversa em casa, qual foi essas nossas dinâmicas. E a gente sempre conversa, tem uma frase que a gente meio concordou. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas é que ela diz algo bem interessante, que muitas vezes um médico escolhe uma especialidade para se tratar de algo com ela. Comigo isso é verdade. Comigo isso é verdade. Eu sem dúvida nenhuma posso dizer que eu fui alvo dessa mensagem que hoje eu carrego. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? E o que eu quero dizer é que, note, quando o momento de conhecer a Deus, quando o momento de receber uma visita de Deus se manifesta na vida de Gideão, a situação era essa. Ele era o cara do trigo, pegando o trigo e indo trabalhar no lagar. Preste atenção. O trigo não pode ser trabalhado no lagar. Lagar é um lugar onde as uvas são amassadas para a produção do vinho. E sabe como é que você produz? Sabe como é que você moe o trigo? Com um pilão. Na minha terra, lá no Ceará, tem muitos. Vocês conhecem pilão? Vocês sabem o que é um pilão? Você vai moendo. Quando o camarada vai moer o trigo no lagar, ele estraga o lagar, porque as pancadas acabam agredindo a superfície lisa que deveria ser utilizada para a produção do vinho. Vocês estão aqui, gente? Sabe quando nós entendemos que nossas feridas podem ser transformadas em grandes potenciais? Quando eu passo a me amar e dizer, apesar de me sentir péssimo, eu vou pegar o meu produto e vou trabalhar ele no lugar certo. Enquanto esse meu fruto é trabalhado em ambientes equivocados, enquanto aquilo acontece, eu sei que muitas vezes algumas pessoas falam, não tenho para onde correr, esse é o meu trabalho, é a minha vida, etc, é isso mesmo, ok, mas o que quer dizer é que esse posicionamento, essa ideia, isso que aconteceu na vida de Gideão não foi uma coisa de um dia para o outro. Como eu disse, milagres acontecem, libertações acontecem quando nós caímos em si, quando existe um conhecimento da verdade, uma inspiração, um insight, uma revelação vinda de Deus. É isso que eu vou fazer. Eu conheço
tantas pessoas extraordinárias, com talentos incríveis, se submetendo a tantos outros ambientes, e isso vai acumulando, sabe, gente? Isso vai trazendo um fardo, uma carga, e é muito importante que você entenda hoje, se você quer transformar as dores, as inadequações, os sentimentos que você carrega, é muito importante que você saiba que o seu produto, o seu fruto, precisa ser honrado, respeitado e precisa estar no lugar certo. E o lance aqui todo é porque ele diz assim: e ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Às vezes a gente está fazendo o que não gosta, no lugar que a gente não gosta, e continua só com medo do que os outros podem fazer. Olhe para 2, 3 pessoas e fala: hoje é dia de mudar a tua história. O seu produto, escute, o seu produto. Eu gosto quando Jesus, pastor Mohamed, se não me engano em Mateus, vai dizer que Jesus é a parábola do Senhor da vinha. Ele vem e entrega a vinha ao trabalhador, aos seus trabalhadores. Aí diz assim, deu a vinha. Aí fala assim, colocou uma cerca viva, colocou nela um lagar, colocou uma torre. Olha que interessante. Para cada um de nós, Deus deu um fruto. Olha que isso é extraordinário, deu uma vinha. Eu posso fazer com essa vinha o que eu quiser. Eu posso pegar essa uva, vender a uva e está tudo certo. Todo mundo tem uva, então eu faço o que todo mundo faz. É a minha decisão? Ok. Mas a Bíblia diz que o Senhor, nessa parábola, deu também um lagar. Sabe o que é esse lagar? Esse ambiente, como eu falei aqui, fazendo esse comparativo, é o lugar onde o nosso fruto é refinado. Eu posso pegar essa uva e levar para o lagar e ali produzir, sei lá, um vinho. Eu posso produzir um suco, uma torta, uma pasta de uva, sei lá. E ali, colocando o meu rótulo, eu posso colocar lá o preço que eu quiser. Vocês estão aqui, gente? Deus te dá condição, Deus te dá identidade, Deus te dá possibilidade para que você possa entender o que é se amar de verdade e se ver como alguém possível numa experiência de desenvolvimento. Pega o teu produto, pega o teu fruto, pega o que Deus te deu, vai para o sol com isso, demonstra. Coloque isso para fora. Se não gostar, problema de quem não gostar. Foi o que Deus me deu. Se não gostar, problema deles. Eu quero fazer aquilo que arde no meu coração. Eu quero viver uma vida além dessa dor, dessas prisões emocionais. Eu quero viver uma vida além da opinião das pessoas. Eu quero viver uma história totalmente diferente. E ele se esconde ali. Olhe para alguém que está ao teu lado e fala: ei, sai desse esconderijo aí, bora. Você está pronto para dar fruto, diga. E esse lugar, preste atenção, esse lugar aqui não é só 4 paredes. Esse lugar não é só um imóvel, não é só um CNPJ. Aqui é um lugar onde o teu fruto vai prosperar. Aqui é um lugar onde aquilo que Deus te deu vai encontrar espaço para crescimento e desenvolvimento, de conexão. Aqui não é apenas um ambiente para que você possa vir, sim, Deus quer que você seja honrado, cultuado, e esse é o objetivo disso tudo aqui, mas o que Deus deseja é transformar você em alguém pronto para dar fruto, porque a Bíblia diz que quando nós damos fruto, aleluia, Ele se agrada de nós. Se eu não me engano, em João 15 vai dizer, porque não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto, a fim de que tudo aquilo que vocês me peçam em meu nome, eu vos conceda. Quantos aqui querem receber um sim de Deus para uma oração? Você quer receber um sim de Deus? Deus, eu preciso disso, Ele dizer sim para você. O segredo é o fruto. Vocês estão aí, gente? Vocês estão envolvidos? Dá mais um glória a Deus aí, então, aí, vocês estão... E aí no verso 12, olha só que interessante. Então nós estamos entendendo que para transformar fortalezas, feridas em fortalezas, eu preciso levar o meu fruto para esse ambiente. E aí no verso 12 e 13, olha só o que diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. 2 coisas que ele não sentia que era verdade. Primeiro, que o Senhor é com ele, porque ele diz isso, tudo que está acontecendo comigo. Segundo, Jesus chama ele, Deus está chamando ele de homem valente, como se ele está trabalhando trigo no lagar escondido dos outros.
São duas expressões emocionais que não são compatíveis, mas era essa forma que Deus o chamou. Olhe para mim. Deus vê coisas em você que você não acredita que possui. Deus vê itens, virtudes. Deus enxerga coisas na sua vida que você não acredita que possui. Sabe o que significa? Que Deus não te observa a partir do teu espectro emocional. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: Deus vê coisas em você. Diga. Deus vê coisas em você que você não acredita que tem. E aí ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. A resposta de Gideão. Ele diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Preste atenção, gente. Deus está falando com ele na segunda pessoa do singular, né? Contigo, tu. O Senhor é contigo, é com você. E ele responde: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Ele responde na primeira pessoa do plural. Deus fala com ele e ele responde se baseando nas pessoas ao seu redor. Deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus está falando é contigo, e não importa a perspectiva das pessoas ao seu redor, é com você que Ele está falando. Você não é todo mundo. Escute, você não é todo mundo. Ah, mas fulano deu errado, fulano fez isso, aconteceu aquilo, nunca dá certo para ninguém. Com você vai dar certo a partir de hoje. Deus está falando com Gideão e não com seu entorno. Escute, essa mensagem hoje é para você, não é para o seu pai, não é para sua mãe, para sua tia, é para você. Não é para quem você deixou em casa. Sim, essa mensagem vai reverberar neles também. Mas o que eu quero que você entenda é que está aqui hoje ouvindo quem tinha que ouvir. Eu creio muito nisso. Eu creio nessa soberania extraordinária de Deus. Eu creio que Deus hoje está trazendo aqui para te falar, te trouxe aqui para te falar, é com você e não com as pessoas ao seu redor. Você já parou para prestar atenção? Quando eu olho para a minha vida, eu penso assim: puxa, tinha tanta gente bacana na minha família, eu tenho tantos parentes bacanas, inteligentes, sei lá, tinha tanta gente que Deus poderia ter escolhido. Aí eu penso como Deus é extraordinário, porque Ele nos escolhe não nos medindo pelo ambiente ao redor, pelas nossas origens, pelas histórias que nós carregamos. O que Deus tem contigo é vivo, é real, é verdadeiro, e Ele não te olha baseado no seu entorno, porque o que Ele tem é com você. Nunca mais responda às suas novas possibilidades pensando numa probabilidade por causa do seu entorno. Não vai dar certo porque deu certo para muita gente. Vai dar certo porque Deus disse, Ele é contigo. Porque aí não é fé, é probabilidade. Aí é mercado, aí é outra coisa. Tudo bem, está tudo certo, sem nenhum problema, ok. Mas o que Deus tem contigo é contigo. Como transformar feridas em fortalezas, eu preciso levar em consideração, de uma maneira muito necessária, de que não é porque aconteceu com os outros, que isso vai acontecer comigo também. E aqui o que Gideão está recebendo da parte de Deus, o que ele está ouvindo é algo extraordinário. Ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Escute, muito cuidado quem você recebe por referência. Muito cuidado para quem você anda dando seus ouvidos por aí. Muito cuidado quem muitas vezes semeia no seu coração pensamentos, rebeldias, questionamentos. Entenda, o que Deus tem é contigo. Você está aí? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Não se influencie pela capacidade humana, porque só o fato de você estar aqui já é um grande milagre. Só o fato de nós estarmos aqui, isso é um grande milagre. Amém? No verso 14, a Bíblia diz que Deus vira para Gideão, então se virou o Senhor para ele e disse: olha a cena, Gideão sentado, olhando para o horizonte, pensando na vida. Deus se senta e
conversa com Gideão olhando para o horizonte, Gideão aqui atribulado e Deus olhando, tranquilo. E aí quando o Gideão começa a colocar essa distorção do coração de Gideão começa a sair, no verso 14 diz, então se virou para ele. Eu acho extraordinário quando a Bíblia diz que Deus se vira para alguém. Todas as vezes que Deus se vira, lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Quando a Bíblia diz, eu quero te ver, Senhor, ele falou, eu vou colocar a mão sobre a fenda da rocha, você vai passar, você vai me ver pelas costas, e eu vou te mostrar toda a minha bondade. Só que Moisés queria ver a face. Aí Deus disse, se você ver a minha face, você morre. Mas Moisés queria ver a face de Deus. Aqui quando Deus se vira para a vida de alguém, significa dizer que existe uma morte de uma estrutura, uma natureza que está indo embora. Quando a face de Deus se manifesta, é como se nós estivéssemos trocando, como se fosse uma espécie de turnover celular. É como se as nossas células, todo o nosso ser, a nossa estrutura estivesse sendo renovada. A face de Deus mostra para mim as renovações que eu preciso viver. Quando Deus se vira para alguém, é porque um espectro está mudando. Eu quero declarar que existe agora, Deus está indo na rota de algumas pessoas aqui. Esse movimento começou, talvez você está paquerando ali com o evangelho, talvez você está ali tateando, vendo como é que é, mas Deus está agora demonstrando, Deus está vindo ao seu encontro, porque uma grande obra já começou e é inevitável, meu amigo, não tem como desver. Eu não conheço uma pessoa que teve uma experiência com esse Espírito de Deus, eu não conheço uma pessoa que nasceu de novo, que pode dizer assim, eu me arrependo de ter conhecido a Cristo. Se tiver, eu lhe digo que está liberado, não precisa voltar nunca mais. Mas eu quero ver se existe alguém aqui que não se arrepende de ter conhecido esse Jesus. Tem alguém aí que não se arrepende de ter entregado a sua vida ao Senhor? E diante dessas desculpas, no verso 14 se virou o Senhor e disse, vai nessa tua força. Escute aqui, olha para mim. Você não precisa de mais nada para começar. Você não precisa de mais nada para começar um novo tempo extraordinário na sua vida. Você não precisa. Você não precisa de nenhum um elemento material, sabe? Eu gosto quando Jesus, a gente fala assim, o tempo cura tudo. Não, mentira, gente. Vou falar a verdade para vocês, o tempo não cura nada e em alguns casos piora. Preste atenção. Mas se tem uma coisa que o tempo traz, é providência. Tempo. Porque cada dia dará conta de si. É como se Deus olhasse para a data de hoje e falasse, hoje é dia 7 de abril, te vira. Até a meia-noite de hoje, o que foi liberado tem que entregar. E o que a Bíblia está dizendo aqui, olha o que eu acho interessante, é que Gideão está dizendo, vai nessa tua força. Qual força, meu Deus? Eu estou me sentindo péssimo, eu estou aqui me sentindo, de fato, incapaz. E o que Deus está dizendo é que ele já tinha o necessário para começar. Repito, Deus vê coisas em você que você não acredita que existe. Deus te deu coisas que você ainda não encontrou, não viu que possui. Todas essas dores e feridas que você passou durante a sua vida apenas são um prenúncio daquilo que Deus vai realizar na tua história. O Victor Frankl dizia que se você quer conhecer o propósito da sua vida, o significado da sua vida, uma das formas é superar uma dor. É superar uma dor. Porque todo problema, toda dor que eu resolvo gera um potencial. Diga comigo, dores superadas gera potencial. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou aqui, certo? Aí por algum motivo, eu tropeço, eu chuto, eu faço alguma coisa, eu estrago aqui um equipamento. E aí para que o momento, o culto continue, aí o pessoal lá da mesa, que entende do negócio, vai se sentir impelido a resolver, sim ou não? Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você entende, a pessoa está fazendo tudo errado, não te dá um negócio assim, uma espécie de ciricutico, uma vontade de ir lá e dar uma dica? Sim ou não? Amigo, eu entendo disso aí. Isso aqui faz assim. Isso acontece com você? Sim ou não? Porque toda dor superada, todo problema que nós superamos, gera em nós um potencial de ação. Escute. O que Deus está falando para Gideão é que ele já tem o que ele precisa. Eu já estou terminando, tá, gente?
Poucas pessoas disseram A. Então é porque está a fim de terminar mesmo. Vou dar o macete, pastor Moura. Quando alguém gritar vigília, é porque aí está tranquilo. Mas como ninguém gritou, então vamos lá. Aqui, quando na verdade o que Deus está falando com Gideão. Deixa eu falar uma coisa para você. Um pesquisador da Universidade do Alabama, ele pegou 2 grupos de pessoas. E aí o primeiro grupo, eles tinham que falar acerca dos seus problemas de uma forma negativa. É terrível, não vai dar certo e tal. O outro grupo tinha que falar de uma forma mais neutra ou positiva. Aqueles que falavam de uma forma mais negativa eram mais vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas como ansiedade e depressão. E aqueles que falavam de uma forma mais neutra ou de uma forma mais positiva, eles eram mais resilientes, eles tinham melhores marcadores em saúde mental. Sabe o que eu acho interessante? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nesse contexto aqui, se você fingir, funciona. Olhe para mim. Se você fingir, se você falar, vai funcionar da mesma forma. Braz, diga, me prove essa conversa. Diga, me prove. Mas, diga forte, me prove. Diga ao fraco, A Bíblia já deu o diagnóstico, ela disse, eu sei que você é fraco. Eu sei que você se sente capaz, mas diga, saia da sua boca. Sabe como é que você transforma feridas em fortalezas? Não fale aquilo que é o espectro negativo das suas emoções, que saia da sua boca exatamente o oposto. Pois quando eu estou me sentindo fraco, não, eu sou forte. Quando eu estou me sentindo feio, eu digo, não, eu sou um cabra bonito. Quando eu me sentir um burro, eu vou dizer, Deus me deu sabedoria. Quando eu me sentir um fracassado, eu vou dizer, Deus me deu prosperidade. O autor de Provérbios vai dizer, do fruto dos lábios se alimenta o coração. Emoções são alimentadas por palavras que saem da boca. Olha para 2, 3 pessoas e fala, esse teu coraçãozinho aí, tá magro ou tá gordinho, assim, rosado, saudável? Ok, doutor Braz, muito bacana, muito legal, palavra abençoada, etc. Só que tem um negócio, eu tenho problemas. Quantas pessoas aqui têm mais de um problema? Tipo, vários problemas, levante a mão. Aqui, a minha, tá aqui, levantada, primeiro. Não, pode levantar, gente. Tem mais de um problema, boa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Quem aqui tem apenas um único problema na vida? Eu só tenho um problema. Será que alguém aqui pode dizer isso? Eu só tenho um único problema? Raro, não estou vendo ninguém aqui. Normalmente problema é que nem coelho. Vem de ruma, como diz lá na minha terra, né? Se multiplica. E talvez você esteja ouvindo e pensando assim, eu tenho muitos problemas. E eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tantos problemas, eu já faço terapia, eu vou no psiquiatra, eu procuro o pastor, eu vou no culto, eu não sei nem como resolver. Como que eu vou fazer isso? No verso 15, olha para a sua Bíblia, Gideão vai dizer assim, no verso 15, ai Senhor meu, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou livrar Israel? Como que eu vou desempenhar essa função? Como que eu vou fazer isso? E aí Deus dá essa resposta para ele, preste atenção, no verso 15. No verso 15 ele diz assim, no verso 16, perdão. E tornou-lhe o Senhor e disse assim, preste atenção gente, isso aqui é extraordinário. E tornou-lhe o Senhor e disse, já que eu estou contigo, rapaz, esse já que eu estou contigo é um quê de intimidade aqui, sabe? É como se Deus falando, olha, já que eu estou contigo aqui, eu vou te dar essa dica agora, eu vou te dar essa informação. Já que eu estou aqui, já que eu estou contigo, na versão Ara tem esse já. Aí ele diz assim, ferirás os midianitas, ou seja, todos os seus inimigos, preste atenção, como se eles fossem um só homem. Preste atenção que eu vou lhe dizer aqui agora. Ferirás todos eles como se fosse um só. Preste atenção. O que o Espírito de Deus está dizendo aqui hoje, é que você que levantou a mão achando que tem muitos problemas, é que Ele está dizendo,
você vai resolver um, achando que vai resolver um, mas na verdade você vai estar resolvendo todos. Prepara o glória, prepara o glória. Tem gente que acha que o casamento está ruim e não consegue dar jeito, aí ele resolve a parte financeira, aí resolve tudo. Tem gente que resolve a parte espiritual, aí tudo iguala. Tem gente que conserta ali as economias e aí tudo fica bem. Tem gente que investe na família e quando conserta a família, quando restaura a família, tudo flui. Escute, para você que levantou a mão e disse que tem muitos problemas hoje, o que o Espírito Santo está dizendo para você é que você não precisa mais resolver todos. É como se ele estivesse dizendo, resolve um que eu vou te dar capacidade para que todos estejam sendo resolvidos. Na verdade você não está resolvendo um, você está resolvendo todos. O que Satanás quer é que você pare, não faça absolutamente nada, fique aí meio borocochô, olhando para lá e para cá, será, aquela coisa toda. Sai do teu lugar, pega o teu trigo, leva para o lugar certo, começa a resolver um problema, que Deus vai começar a te dar todos os teus inimigos, todos os teus bloqueios, todas as tuas barreiras, todas as tuas feridas. Deus a partir daí vai transformar as tuas feridas em fortalezas poderosas. Talvez você diga, eu tenho muitos problemas. Faça o seguinte, foque em um e vá cuidando dos outros. Foque em um problema e você vai perceber o que Deus vai fazer na sua história. Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Talvez você diga assim, eu vou focar em um problema e deixa todos os outros problemas para lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que você precisa focar em um. Foque em um enquanto as outras coisas estão acontecendo. E você vai perceber que quando você colocar Deus nesse negócio, você entender que Deus te chamou, você vai perceber que resolvendo um, na verdade, você está resolvendo todos. E Deus vai te levantar para coisas extraordinárias. Deus tem te chamado para um tempo diferente. Eu tenho dito que hoje essa batalha, essa batalha que nós estamos vivendo nos dias atuais, é em um outro campo de batalha. Esse cenário, ele mudou. Agora, essa guerra de altares não é mais externo, não é mais de fora para dentro. Agora tem acontecido dentro de nós, nos nossos pensamentos, na nossa mente, nas nossas emoções. E isso é muito importante. É muito importante porque lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer que o homem que não gerencia as suas emoções, o homem que tem um ânimo dobre, o homem que agora diz que ama e agora ele se rebela, o homem que diz que agora que está junto e agora não está mais, o homem que ora quer uma coisa e outra hora quer outra. Essa Bíblia vai dizer no Tiago capítulo 1 que essas pessoas são inconstantes em todos os seus caminhos. Mas o que me assusta nesse mesmo capítulo é: não pense tal homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Gerenciar nossas emoções é fundamental para que você viva aquilo que Deus tem prometido para a sua história. Vamos adorar o Senhor? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Talvez a tua vida tenha sido essa história. Talvez essa ideia tenha se perpetuado. Talvez a tua vida seja essa. É isso mesmo, é o que dá para fazer aqui. O que dá com o que tem. Talvez a tua vida ao longo desses últimos anos tenha sido apenas sobreviver. Mas hoje o Senhor vem ao teu encontro. Hoje Deus vem ao teu encontro. Eu creio em um Deus. Eu creio em um Deus que permanece ao lado de alguém nos seus momentos mais sensíveis. E talvez você que esteja me assistindo aqui hoje, a ideia que você traz e carrega no seu coração é que você é uma pessoa indisponível. Você não consegue enxergar suas próprias capacidades. Talvez passou por questões tão difíceis. Talvez nunca se viu apto, nunca se sentiu pertencente. Tantos anos nessa família, não sinto que sou parte. Tantos anos nessa empresa, não sinto que sou parte dela. Tantos anos nessa igreja. Eu venho aqui, mas às vezes no meu coração parece que eu sou sempre diferente, inadequado.
Eu quero dizer para você que hoje, chegou um tempo de olhar para todas essas questões. E a única coisa que você tem que fazer, é entender aquilo que Deus tem te dado, aquilo que você é, o fruto que você carrega. A única coisa que você tem que entender é que, na verdade, você não tem tantos problemas dessa forma. Na verdade, você só tem um problema. Sabe que problema é esse? É entender que Deus te fez, te criou, te chamou, te capacitou para algo especial, único, com sentido, com significado, com propósito. Isso é o que trauma emocional toma da vida de alguém. Seu sentido, seu significado, seu propósito, seu senso de identidade. Esse bloqueio nessa experiência de desenvolvimento. É isso que essas feridas causam na vida de alguém. É isso que muitas vezes, quando um coração não cuidado, por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Um coração descuidado gera um ambiente instável. Corações negligenciados geram instabilidade, geram ânimo dobre, geram dúvidas, inseguranças, rupturas. Hoje é noite de cura nesse lugar. Hoje é noite de cura, de restauração. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de coisas diferentes. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, cada vida aqui, cada história, vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é, meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele cumpre promessas, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Escute, a partir de hoje, você vai olhar agora para a sua própria história. Talvez você identifique uma série de dificuldades, uma série de bloqueios, uma série de questões. O que eu quero que você entenda hoje, é que o meu Deus, como você acabou de cantar aqui agora, é um Deus de milagres,
é um Deus de mudanças, é um Deus de perspectivas, é um Deus que transforma a nossa análise, o nosso olhar, a maneira como nós enxergamos. Essa promessa não é apenas uma ideia. O que eu quero que você entenda é que você não é um achado, uma coisa estranha, despercebida, anulada. Eu sei que muitas vezes, por diversas questões, talvez esses sentimentos, eles têm tomado um tamanho que não deveriam. Talvez essa ideia, esse sentimento tenha bloqueado, gerado uma espécie de timidez maligna. Mas na verdade o que o Espírito Santo quer trazer à tua vida hoje é que você entenda que Ele diz que você é valente, Ele diz que você é forte, Ele diz que você já tem o necessário, e Ele diz que você não precisa se preocupar com todos os problemas, porque se você apenas optar por um, Ele disse: já que eu estou contigo, Deus vai entrar na tua casa, na tua história, Deus vai entrar no teu chamado, Deus vai entrar em causas impossíveis, Deus vai entrar no teu impossível.